Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, por que não, né? Eu sou Elia Alonso, integrante do grupo 2, e estou aqui para apresentar para vocês um pouco sobre as fibras musculares brancas e vermelhas e falar um pouco sobre a diferença entre elas. Basicamente, são dois tipos de fibra. Tipo 1, que são as fibras de contração lenta, as fibras vermelhas, e o tipo 2, que são as fibras de contração rápida, as fibras brancas. Ainda dentro do tipo 2, nós temos duas subdivisões, A2 tipo A e A2 tipo B. Segura aí que a gente já volta nessa subdivisão, certo? Vamos falar um pouco sobre as fibras vermelhas, que são as fibras tipo 1 e suas características. Primeiramente, em relação à cor, elas são ricas em mioglobina. Aqui, avançando o slide, certo? Elas são ricas em mioglobina. É uma proteína que armazena oxigênio e dá a elas essa cor característica, né? Vermelha. Ela possui alta densidade de mitocôndrias, o que gera uma enorme capacidade de produção de energia via fosforilação oxidativa. E para que trabalhem de maneira eficiente com oxigênio, elas também precisam de um aporte adequado dessa molécula, né? Então, são fibras com alta densidade de capilares desempenhando essa função. Em termos de metabolismo, ele é predominantemente aeróbico, então utiliza oxigênio para produzir ATP. Outra característica relevante desse tipo de fibra é a sua resistência à fadiga. A resistência é muito elevada. Ela é ideal para ativação em atividades de longa duração ou que exijam resistência prolongada. Aí vai uma maratona, uma natação de vários quilômetros, aquelas travessias de, né, travessia de mar, natação em mar aberto, coisas do tipo, certo? Aí, virando a chave, mas nem tanto assim, né? Nós vamos falar das fibras musculares tipo 2, que são as brancas. Vamos falar delas fazendo contraponto às fibras de tipo 1, para facilitar a compreensão mesmo. Em relação a mitocôndrias, elas possuem menor densidade de mitocôndrias. Isso limita bastante a sua capacidade de produção de energia via fosforilação oxidativa, correto? Possuem uma cor mais pálida, porque elas têm uma baixa concentração, uma baixa quantidade de mioglobina, né? Por isso, acaba ficando com essa cor um pouquinho mais pálida e a gente chama elas de fibra muscular branca. E também elas apresentam menor quantidade menor densidade de capilares, né? Por possuir uma menor necessidade de oxigênio, então elas precisam de menos capilares também. Em termos de metabolismo, ele é predominantemente anaeróbico, certo? Utilizando vias como a glicólise para produzir ATP, para produzir energia de maneira mais rápida. A resistência à fadiga das fibras brancas é muito baixa quando comparada às fibras vermelhas, né? Sendo então elas mais adequadas para atividade de curta duração e alta intensidade, como sprint, levantamento rápido de carga, levantamento de peso. Aqui, essa imagem aqui ilustra um pouco do que foi dito em relação aos tipos de fibra, né? Vamos analisar um pouco essa imagem. Aqui está o tipo 1, que são as fibras vermelhas, e a indicação para onde ela é mais ativada, né? Corrida de longa distância, como a maratona que eu citei, né? Na ponta de cá, as fibras tipo 2, brancas, são principalmente anaeróbicas, rápida produção de ATP, só que ela fadiga rapidamente, então ela é mais indicada para exercício de alta intensidade e curta duração, correto? Não, mas espera aí, e essa daqui do meio? Você não falou sobre? Opa, spoiler, né? Falei, mas a gente só citou, em passão um pouquinho antes, que são as fibras também brancas, tipo 2, certo? Que é um meio termo, é tipo 2A, na verdade. Aqui é tipo 2B, B de branca, facilita para lembrar. Fibras tipo 1 são as vermelhas, e é tipo 2, que também é branca, né? Mas tipo A, tipo 2, subdivisão, na verdade, melhor dizendo, A. Tipo 1, tipo 2A e tipo 2B, certo? Entre a tipo 1 vermelho e a tipo 2, né, que é a branco, a gente tem fibra que, apesar de ser tipo 2,
está em posição intermediária. Então, seria essas fibras aqui, né? Possuindo aí uma certa similaridade com as fibras vermelhas. Então, a gente pode dizer, é uma forma de decorar, né? São fibras tipo 2A, de avermelhadas, avermelhadas. E a tipo 2B são as brancas propriamente ditas, né? B de branco. É só uma forma de fixar mesmo, sem rigor científico nenhum. E por fim, para diferenciar esses tipos de fibra, trouxemos aqui, que eu tinha dado um spoilerzinho antes, né, tinha avançado uma tela, um quadro comparativo, onde é colocado em colunas, né, os tipos de fibra. Tipo 1, que são as vermelhas, tipo 2, que são as brancas, e dentro do tipo 2, a subdivisão A e B. A de avermelhadas e B de branca, propriamente dita, né? E aqui nesse quadro faz um tipo de comparação em relação à cor. Tipo 1 é vermelha, as tipo 2 são brancas, resistência à fadiga, a tipo 1 tem grande resistência, a tipo 2 não tem, né? Tem uma pequena resistência. Em termos de capacidade aeróbica, por exemplo, tipo 1 é bem elevada, a tipo 2B, branca propriamente dita, né? É baixa, e a tipo 2A, que também seria branca, mas está intermediária, teria uma capacidade aeróbica média, certo? Eu encerro aqui minha fala. A apresentação continua agora abordando um pouco mais sobre os mecanismos de obtenção de energia muscular, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Complementando um pouquinho a explicação do Edward, que veio anterior a mim falando um pouquinho sobre os tipos de fibra muscular, eu vou falar um pouquinho sobre a utilização da creatina na fisiologia muscular. É, Sempre que nós formos falar sobre creatina em músculo, a gente vai imaginar que a creatina ela vai ser uma espécie de conta-poupança da contração muscular. Por que conta-poupança? Porque ela quem vai fornecer uma espécie de dinheiro, que no caso seria energia, para o início da contração muscular. Então é ela que vai fornecer essa energia para que isso possa ocorrer mais rapidamente. Porque se formos olhar aqui, a gente está falando sobre, na maioria dos casos, fibras do tipo 2 ou fibras brancas. Então a gente está falando sobre fibras que dependem de fosforilação oxidativa, que seria toda aquela via para obtenção de ATP. Então é um pouco demorado. E a creatina ela vai entrar para facilitar o início dessa síntese. É, a creatina ela é sintetizada pelo fígado, rins e pâncreas. Por que que essa informação é importante? Para que a gente possa entender que a creatina que vai ser tratada aqui, ela é uma creatina fisiológica, que o nosso próprio corpo produz, certo? Ela vai ser transportada para os músculos esqueléticos, onde é fosforilada pela creatina quinase. Sempre que estamos falando de quinases, a gente está falando sobre estruturas que adicionam fosfato a outras estruturas. Então, a creatina quinase vai adicionar um fosfato, transformando a creatina em creatina fosfatada, certo? É, qual a função disso tudo durante o exercício físico? Durante a contração muscular, o ATP é convertido em ADP, liberando energia. Essa é a principal forma que o nosso corpo usa para obtenção de energia para a contração muscular. E aqui, no próximo tópico, que vai entrar a importância da creatina fosfatada, que ela vai servir como uma reserva de fosfato de alta energia. Para quê? Para ressintetizar ADP em ATP. Então, ela vai pegar alguns ATPs que foram utilizados, e quando eles são utilizados, eles são transformados em ADP, e ela vai reutilizar eles, que é colocar em uso novamente. Então, ela vai adicionar um fosfato novamente, para que eles possam ser usados na via de contração muscular de novo. Como eu já falei aqui, a importância dessa via é tamanha, principalmente no início da contração muscular, que é exatamente o próximo tópico, que é a importância dela nos primeiros 10 a 15 segundos do exercício físico, tá bom? É, isoformas da creatina quinase.
Esse tópico aqui a gente colocou para enfatizar que a gente tem 2 tipos de creatina quinase na fibra muscular. Só relembrando, fibra muscular, ela é a célula do tecido muscular. Eh, Quando a gente fala sobre sarcolema, a gente está falando sobre o líquido intracelular da fibra muscular. Então, a gente tem 2 tipos de creatina quinase na fibra muscular. A gente tem as intramitocondriais, que vão estar localizadas dentro das mitocôndrias, o nome já é bem sugestivo, e a gente tem as que estão localizadas dentro do sarcolema, que seria eh, o líquido intracelular da célula do tecido muscular. Por que que a gente tem essa necessidade de 2 tipos de quinase na fibra muscular? Para facilitar o transporte de energia dentro da célula. A a creatina quinase mitocondrial, ela regenera CP, seria creatina fosfatada, durante o repouso ou atividade de baixa intensidade, usando ATP da fosforilação oxidativa. Que isso aqui quer dizer? Que ela vai funcionar de acordo com a demanda. Essa síntese de CP vai funcionar de acordo com a demanda. E ela pode ser ressintetizada tanto quando a gente não está tendo contração muscular, quanto quando a gente está tendo uma contração muscular, mas a própria fosforilação oxidativa, que seria a respiração celular, o ciclo de Krebs, já está conseguindo manter níveis aceitáveis de energia. Então, ali ela vai estar sem síntese de creatina fosfatada. Metabolismo durante exercícios intensos. Agora a gente está falando de um caso contrário ao anterior. A gente, sempre que for falar sobre creatina, vamos tentar lembrar um pouquinho sobre fibras do tipo 2 ou fibras brancas, que são a mesma coisa. Mas são fibras que dependem de uma atividade aeróbica, ou seja, elas dependem de oxigênio para que possa acontecer a fosforilação oxidativa. E só que agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre um exercício de alta intensidade, que seria quando a via de creatina fosfatada é a principal fonte de ATP nos primeiros segundos de exercício de alta intensidade. Esse tópico a gente sempre está batendo em cima, porque ele é um dos mais importantes quando a gente trata sobre creatina. Conforme a creatina fosfatada se esgota, os músculos dependem de glicose anaeróbica, acumulando ácido lático e levando à fadiga. Aqui é quando a gente vê que a via, o ciclo de respiração celular já não está sendo capaz de manter a contração muscular, então a fibra muscular começa a utilizar outra via para quebra de glicose, que seria, ao final, produzindo ácido lático. A recuperação pós o exercício. Após o exercício, a creatina P é novamente fosforilada para formar creatina fosfatada, usando ATP gerado pela respiração aeróbica. O que isso aqui quer dizer? Quando a gente tem aquele ciclo de respiração celular, que ao final vai produzir 32 moléculas de ATP, mas de saldo realmente ficam 30, porque 2 são usadas durante o ciclo, a gente está falando que nem sempre a contração muscular vai usar todos os ATPs produzidos. Então, uma forma de guardar, que seria a poupança, a forma que o nosso corpo, as nossas fibras musculares encontraram de guardar, seria através das creatinas fosfatadas, que ela vai pegar essa molécula de ATP e guardar nela, para que usar esse fosfato na creatina P para que, quando necessário, ele seja utilizado, certo? A regulação da atividade da creatina quinase. A atividade da creatina quinase
é regulada pelo estado energético da célula. Ou seja, isso aqui é de acordo com a necessidade. Se o nosso corpo está precisando de muito, ela vai ter uma alta atividade. Se ela está precisando de menos, ela vai ter uma atividade menor. A creatina quinase mitocondrial facilita a rápida ressíntese de creatina fosfatada, que é o que a gente falou. A creatina fosfatada vai fornecer fosfato para ressintetizar ATP, que seria transformar ADP em ATP novamente, só que com isso ela perde esse fosfato. E aí entra a creatina quinase, que ela vai readicionar o fosfato a reintegrando as creatinas fosfatadas para que elas possam seguir a via metabólica. A importância do treinamento atlético. Sistemas de creatina fosfatada permite o suprimento imediato de ATP durante atividades curtas e intensas. Compreensão do mecanismo fundamental de práticas de suplementação e estratégias do treinamento para a otimização do desempenho atlético. É, esse foi o nosso trabalho, pessoal. A seguir, eu vou falar um pouco sobre os integrantes do nosso trabalho. E desde já eu agradeço pela atenção e espero que tenha ficado bom.